Sentar ali isso no quarto do coração. Livro de Reis, agora. Segundo Reis, capítulo 4. Santo Deus. Oi? Oi? Eu disse que esse é o Papa. É, mas eu não preciso ver a coisa. Não é? Você não disse Deus que é o Papa. É muito difícil, irmãos, levantar na frente do povo. Tem colocado nós na frente há 6 anos. Você falou que a Glória a Deus. Aí, quando irmãos abriu a casa de orações, me apresentaram como cooperador de ofício. E até hoje ainda não estudei. É uma responsabilidade muito grande. Levantar na frente desse povo santo, irmãos, aonde nós entramos aqui, irmãos, para nos santificar a presença de Deus. Não é? Glória a Deus. Glória a encontrar, vamos ler com a guia do Espírito Santo, aonde fala, irmãos, que Eliseu aumenta o azeite da viúva, e segundo aos Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E uma mulher das mulheres dos filhos do profeta clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar com ele todos os dois filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: o que hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, os vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe na parte o que estiver cheio. Partiu, pois, ele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheio que foram os vasos, disse a seus filhos: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. E então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viveis do resto. Só tranquilo. Nós aqui na leitura, onde ele fala de uma necessidade, uma condição de alguém, irmãos, que se apresentou na vida dela, irmãos, algo que ela, irmãos, correu aos pés, irmãos, para buscar, irmãos, uma palavra, buscar um conforto, buscar uma condição, não é? Pelo que nós vemos muito bem a palavra, irmãos, da necessidade dessa mulher, né? Perdeu o seu esposo, e tinha algumas coisas saudáveis, não é? E veio o credor, como nós vemos a palavra,
a levar os filhos, né, para ser servos, para pagar aquela conta. Irmãos, e por certo nós vemos que uma mãe, numa situação dessa, irmãos, muita coisa passou pela sua mente, pela sua cabeça, não é? Então, ela, irmãos, correu aos pés, né, do servo de Deus, do homem de Deus, correu aos pés do servo de Deus, irmãos, e para pedir uma direção, para pedir um caminho que possa mostrar para ela o que ela ia fazer naquela hora. Glória ao nome do Senhor. E a palavra, ela vem para nós, irmãos, nos edificando, né? Ela vem na congregação nos animando, nos fortalecendo, trazendo para nós a condição, irmãos, de que o Senhor trouxe para nós, irmãos, o direito de nós estarmos aqui reunidos, ouvindo a palavra, não é? E muitas das vezes, irmãos, entramos por essas portas, às vezes aflitos, né? Com muitas causas, vícios na nossa vida, irmãos, e falamos assim conosco, sentado, oramos a nossa oração de comunhão, ao Senhor, fala comigo hoje, eu preciso ouvir a tua voz. Preciso, Senhor, que tu faças presente na minha vida. Eu preciso te sentir, Senhor. Não é? E passamos a semana, às vezes, falando, ó Senhor, Senhor, mostra o caminho, mostra-me, Senhor, a saída para esta causa. Aleluia! E aqui se encontramos reunidos diante de Deus. Naquela hora, essa mulher foi diante de Eliseu, não é? Irmãos, Eliseu, e pediu a ele uma opinião, o que fazer, não é? E hoje você veio diante de Deus e pediu ao Senhor, o que fazer? Glória ao nome do Senhor. Na condição que você entrou aqui, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, pode ser qual for, na sua necessidade, enfermidade, ou que seja a causa, o que você precisa. E diz o Senhor por esta palavra, como o Senhor criou o caminho na vida desta mulher. Bendito seja Deus. Hoje, por esta palavra, o Senhor criou o caminho na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. O que precisa nós, irmãos? De ser como essa mulher era. Não é? Nós, por certo, ela era fiel, seu esposo também, ela confessou, falando com o homem de Deus, ele era um servo, não é? E por certo, ela também, irmãos, tinha boas amizades, ela era uma mulher de Deus, não é? Irmãos, porque se ela não tivesse, fosse uma pessoa boa, não conseguiria então encontrar vasos, não é? Não ia ninguém emprestar para ela, mas a conduta dela, por certo, onde ela chegou, tinha um, tinha dois, tinha três, e foi pegando, foi juntando. O nome do Senhor, irmãos, e quando ela se apresentou ali junto com os filhos, irmãos, o Senhor foi, irmãos, fazendo esta obra, multiplicando, não é? E deu para ela a condição para ela servir os seus credores. Glória! O nome do Senhor. Irmãos, e o Senhor também vai nos dar condição. Glória ao Senhor. Na nossa vida material e principalmente na vida espiritual. Glória! O nome do Senhor. Aquele que muitas das vezes bate na tua porta, bate na nossa porta, tentando nos afligir, tirar de nós a alegria de estar aqui dando glória diante de Deus. Irmãos, tentando roubar aquilo que o Senhor, irmãos, colocou na nossa vida. Irmãos, que é esperança de lutar com Ele, cantar com glória. Bendito o nome do Senhor. O Senhor, irmãos, nos dá essa condição, nesta noite, cada dia, transformar na nossa vida o que é santo, o que é puro, o que é sublime. Glória do Senhor,
e seja transbordado na nossa vida, irmão. Esse não é esse azeite material, mas o azeite espiritual. Ora, o Senhor, nunca não desistir, ora, o Senhor, desse caminho, irmãos, porque se nós entrarmos aqui, mesmo provado, meus irmãos, em condição da nossa causa, irmãos, mas se nós entrarmos aqui na comunhão, como essa mulher, irmãos, pegou aqueles vasos na comunhão, glória ao nome do Senhor, o Senhor nunca vai deixar o azeite parar. Glória a Deus. Quando você entrar aqui às vezes vazia, o Senhor vai te encher com azeite do céu. Aleluia. Vazia, desanimada, às vezes afrontada pelo adversário, ou alguma coisa tentando roubar a coroa que o Senhor tem prometido para a irmã, prometido para mim, prometido para nós, prometido nós, mas o Senhor não vai deixar. Glória ao Senhor. O adversário levar o que o Senhor colocou na nossa vida. Nós vamos para a nossa casa, irmãos, com fé. Bendito seja Deus por esta palavra. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, que vamos ser vencedores. Então, aquela palavra, irmãos, ela colocou ali seus azeites, por certo, reunido ali para orar ao Senhor, e o Senhor foi fazendo aquela obra maravilhosa, cumpriu na vida dela, irmãos, ela foi vitoriosa, não é? Ela venceu aquela situação, não é? Irmãos, e na sua situação, e na tua condição, irmã, e na nossa condição que entramos aqui, o Senhor nos promete por esta palavra: vamos ser vencedores. Em nome do Senhor, nada o Senhor vai deixar-nos, ninguém arriscar aí no teu nome no livro da vida. O Senhor te chamou para vencer, você vai vencer. Igreja, no nome do Senhor Jesus, receba esta palavra. Nós não tinha nada, irmãos, para anunciar, mas o Senhor nos colocou no meu coração. Irmãos, dessa palavra, bendito seja Deus. O azeite, irmãos, ali na vida dela parou. Mas para nós que guardamos a palavra de Deus, o Senhor promete para nós: enquanto nós guardar a palavra, o azeite da palavra nunca vai parar na nossa vida. Glória a Jesus. Se você estiver precisando, necessitada, o Senhor vai arrojar o azeite do céu, vai cair do céu na tua vida, na nossa vida. Aleluia. Sempre vai dar glória a Deus. Glória a Deus. Vai embaixo na tua casa, mais da palavra, e ela vai ser o seu bálsamo, o seu libertador, a sua guia, a tua fortaleza. Agora o Senhor não temas, diz o Senhor por esta palavra. Meu Deus, seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos agradecer. Descarregar o Senhor, mas descarregar por servidão, com alguém que é Glória a Deus. por misericórdia de Deus, isso que falou, o servo de Deus nos buscou, eu estou aqui glorificando. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos, que na semana cristã, usa sempre o Senhor, o Pai, irmãos do evangelista, do abraço de Deus, casa de oração, onde ele morava, irmãos, ele anunciava a graça de Deus, irmãos, e Deus que falou, nós morávamos em São Paulo, e de São Paulo, ali na cidade de Suzano, irmãos, do hospital da gente para Goiás, e ali, por graça e misericórdia de Deus, também o Senhor se falou também para irmãos. O único pecado ali no ofício na Vila São Vicente, em Anápolis. Eu agradeço a Deus, irmãos, muita honra que o Senhor fez na nossa vida. Irmãos, a palavra de Deus é assim tudo, né? Agradeço a Deus pela esposa, as duas crianças com o suco preparado, a paz com o Senhor que nos dá. Não tem palavras para agradecer esse nosso Deus. Irmãos, em rápidas palavras, quero agradecer a Deus por uma honra, um milagre que Deus fez na minha vida. Quando ainda morava em São Paulo, na cidade de Suzano, trabalhava eu, irmãos,
uma empresa de coletivo de trabalho, e na época eu era motorista, mas um dia, no sábado, peguei o coletivo de manhã, estava como passageiro, eu entrei dentro do coletivo naquele dia, e nós me sentei numa cadeira atrás, assim, que tem do motorista, e nós era aquele ônibus pequeno, tipo micro-ônibus, então a cadeira assim, sozinha, assim na frente. E nós, aquele dia, eu, como costume, sempre sentava aquele motorista que estava com a cabeça na janela. Irmãos do ônibus, e ia até eu chegar na empresa para mim trabalhar, pegar outro ônibus para mim trabalhar, eu ia ali ainda cochilando, irmãos. E naquela madrugada, às 5 horas da manhã, eu peguei o coletivo, no ponto de ônibus, esperando o ônibus veio, eu entrei dentro do ônibus, todo eu sentei aqui na cadeira atrás do motorista, irmãos, eu coloquei a cabeça na janela, irmãos, e ali fechei os olhos, para continuar descansando, alguma coisa dentro de mim, irmãos, disse para mim mudar de cadeira. Então, eu saí aqui do lugar onde estava, e sentado naquela cadeira que estava do lado. Eu senti aquilo ali, irmãos, abri o olho ali para a cadeira, irmãos, e voltei de novo com a cabeça na janela, irmãos, por 3 vezes, glória a Deus, eu fui despertado para mudar de lugar. E nós olhávamos sempre para a cadeira e continuei onde estava. E passei ali com sono. Naquele sono, irmãos, eu acordei, estou na casa da minha mãe. Eu arremessava um pedaço de bloco da janela, e bater aqui no queixo, quando o Senhor estourou o vidro do olho no meu rosto. E naquela hora ali, irmãos, me levaram para a Santa Casa, e eu agradeço a Deus, irmão, nesta noite, porque quando me levou para a Santa Casa, comecei a costurar aqui meu peso, irmãos, o Senhor visitava a minha alma, porque eu senti que aquela voz que falava dentro de mim era o Senhor me avisando para mudar de lugar. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, enquanto eu estava ali na marca, irmãos, naquela situação, irmãos, o Senhor trouxe também dentro de mim, irmãos, para confortar meu coração, aquele hino, irmãos, que fala, Salmo 112, o Salmo 118, fala, que é Salvador. Esse hino foi estudando dentro de mim, cantando de verso por verso, o Senhor visitando a minha alma, irmãos, e eu agradeço a Deus, que, irmãos, ali, Deus preparou, irmãos, quando ali saiu do hospital, alguém me pegou, irmãos, ali, parente nosso, falou assim, você não vai ficar assim, nós vamos levar você em outro lugar, para poder ver o seu olho, está cheio de caco de vida, não podia piscar, nós colocaram o cartão aqui, ele não podia piscar carrinhado, o caco de vida. Irmãos, e naquela hora, irmãos, fomos para outro lugar, a clínica, e quando o médico nos colocou nos aparelhos para poder ver meu olho, irmãos, ele falou, olha, está cheio de caco de vidro, e eu sou um lixo nos seus olhos para fazer essa limpeza, se você assinar um termo de responsabilidade, porque com esses cacos de vidro que está no teu olho, tem cicatriz, está cortado, qualquer coisa eu posso deixar você sério. Irmãos, ali eu já senti o Senhor, irmãos, o Senhor tinha visitado meu coração, na alma. Eu falei essas palavras para o doutor. Esse pode colocar a tua mão, porque Deus vai colocar a mão dele também. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ali, irmãos, ele fez toda aquela limpeza, irmãos, no meu olho, irmãos, e por graça e misericórdia de Deus, passou os medicamentos, ele falou que eu ia. Fiquei 2 anos, irmãos, passando remédio, tratamento, e ele disse que ia precisar usar óculos, que minha vista ia doer,
Eu agradeço a Deus, irmãos, que a minha vista não dói, não preciso dar óculos, irmãos, que quando eu faço algum exame, eu vou entrar em alguma empresa, eles colocam, irmãos, para poder ver o olho, o médico vai falar, tem cicatriz no teu olho, aconteceu algum acidente, irmãos, ali eu falo, irmãos, Deus deixou a cicatriz, mas por graça e misericórdia de Deus, irmãos, enxerga bem, superior, o nome de Deus está sempre. Eu agradeço a Deus, irmão, muitas obras na nossa vida, com a minha mãe, com os meus irmãos, muitas obras no Senhor feito, não temos palavras para agradecer esse grande Deus. O Senhor fala conosco, irmãos, o Senhor fala conosco. Quando nós entramos dentro da casa de Deus, e muitas das vezes a gente entra, às vezes, irmãos, alguma coisa na nossa vida, né? Às vezes preocupado com alguma coisa, o Senhor é aquele que, irmãos, Ele cuida de nós, os muito deputados. Irmãos, semana passada, irmãos, Deus se alegrou bastante no meu coração, fiz uma viagem para São Paulo, fui descarregar em Guarulhos, irmãos, e descarreguei aquela carreta em Guarulhos e fui, irmãos, buscar outra mercadoria em Lange, uma cidadezinha à frente do Tatuí. E, irmãos, quando eu cheguei na porta daquela empresa, eu parei aquele caminhão e de repente minha filha mandou uma mensagem: papai, te amo, onde você está tudo bem? Irmãos, e naquela hora, saudade bateu, uma tristeza tocou minha alma, uma angústia, irmãos, porque tem pouco tempo Deus preparou esse emprego, esse serviço, e aquela saudade, aquela angústia tomou meu coração, irmãos, e eu dei entrada na portaria para entrar para carregar aquela carreta naquela empresa. Eu falei para o Senhor, será que esse serviço é preparação tua? Me dá um sinal, Senhor. Se foi tu que preparou esse serviço, às vezes fico 4 dias, 5 dias fora de casa, mas tu sabe que eu preciso cuidar da família. Irmãos, assim, o pensamento, aquela angústia, tomando meu coração, pensando naquelas. E entrei, irmãos, para carregar. E de repente, irmãos, ali, eu encostei aquela carreta ali no lugar para carregar, veio aquele rapaz com uma empilhadeira e começou ali a trazer os paus para carregar a carreta, irmãos, e eu pensativo naquela mensagem, pensando na família, irmãos, e falando com o Senhor no pensamento. Eu agradeço a Deus, irmãos, o Senhor é tão bom na nossa vida. E de repente aquele rapaz saiu da empilhadeira e da carreta e entrou para dentro do galpão para poder buscar mais um pato e começou a cantar um hino, aquele hino que fala: tua vida é Cristo, aleluia, glória a Deus, glória, quando eu ouvi ele cantando aquele hino, o Senhor alegrou minha alma. O Senhor me visitou, na hora que ele voltou, irmãos, com aquela empilhadeira, descia daquela carreira, falei assim: desce essa empilhadeira, deixa eu te dar um abraço. Abracei ele, irmãos, o Senhor alegrou a nossa alma, era um músico que toca sax, e o Senhor cumpriu a sua palavra, que ele é nosso ajudador nas horas mais difíceis. O Senhor aparece e mostra que ele está conosco. São tantas obras, irmãos. Estou muito contente de estar conhecendo mais essa realidade. Peço oração para os irmãos, que ora Deus comigo, para que o Senhor possa nos guardar nessas estradas. E nas minhas orações também, o Senhor me fará lembrar desta irmandade. Quero ser portador, levar a saudação desta irmandade para mim é comum, ali na Vila São Vicente, Anápolis, com a santa paz de Deus.
Sou grato a Deus por essa força. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Agradeço a Deus nessa noite. Glória a Deus. Pela vida eterna que o Senhor nos oferece no céu. Se tão somente confiar a Ele até o dia que nos dê a nessa terra. Agradeço a Deus nessa noite que o Senhor fez preparar uma viagem para nós, para o meu esposo, até esta cidade. Mas eu dou graças a Deus que o Senhor tem preparado para conhecer mais uma parte da herança que o Senhor faz dessa terra. Agradeço a Deus que o Senhor tem nos guardado na permanência também nessa cidade. O Senhor, desde domingo, nós estamos aqui, e o Senhor tem nos dado a graça de congregar todos esses dias. Eu trago saudação da Irmandade da Igreja do Mundo, também da congregação do Senhor, que nos sempre dá a graça de congregar, com o Globo, ali na cidade de Aracaju, e também de alguns irmãos anunciados que nos falam, para pregar, o Senhor tem misericórdia, tem dado a graça de trabalhar ali com o adorador, junto com aqueles irmãos, na parte da quebrada, levarei as vossas saudações para o Senhor e a graça de congregar com a santa paz de Deus. Amém. Quando o Senhor me traz aqui contar uma obra que o Senhor fez já tem muitos anos, o Senhor fez um concurso ali na cidade do Moro, em Aracaju. Glória a Deus. Em 1992, e eu fiquei como excelente naquele concurso. Irmãos, e eu sempre a congregar, que o Senhor preparasse um emprego para mim. Um certo dia, o Senhor tinha falado, e o Senhor disse assim, que eu ia abrir uma porta, mas aquilo que o Senhor disse a mim, eu não negasse, que o Senhor daria ordem aos seus anjos para trabalhar no meu respeito. Eu rendo graças a Deus nessa noite, irmãos, porque numa determinada noite eu estava na minha casa, costurando, comunhão com Deus, cantando hino, e o Senhor me trazia aquela parte que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás. E aí o Senhor me trazia, o servo de Deus, que já dorme no Senhor, já tem muitos anos. Ele está acometido de um câncer, está internado no hospital. E a sua esposa, ela foi da piedade do Senhor, recolheu ela esse ano. Nossa Isabel, ela já tinha 4 filhos, eles estavam gestando uma outra criança. E ele não tinha previdência, ele trabalhava no mercado, em Aracaju, uma peneira assim bem grande. Ele vendia várias coisas ali naquela peneira, e ali o Senhor provia os sustento dele. E o Senhor trazia aquela parte do moço. E mesmo assim, sem ter um emprego fixo, mas eu fazia algumas coisas, eu tinha algum dinheiro, e eu não disse nada para ninguém, meu esposo, quando foi no outro dia, eu peguei aquela parte que eu tinha, fui levar os meus filhos à escola. Era uma sexta-feira, levar aquelas crianças à escola, e depois eu fui. Eu fui ao mercado, fiz aquelas compras ali que o Senhor fez saber, e levei até a casa da serva de Deus. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque quando foi na segunda-feira, aquela palavra se cumpriu na minha vida, que o Senhor tinha mandado, ou quando eu recebi um telegrama com a data da sexta-feira, aquele dia que eu fui fazer a vontade do Senhor, eu recebi um telegrama daquela instituição para a qual eu tinha feito aquele concurso, me chamando para trabalhar. Eu dou graças a Deus, irmãos, porque era o ano de 1994 já, e no final, quando foi o ano de 95, no começo de 95, eu tomei posse ali naquela instituição. Quando foi o ano de dar um cargo de ensino fundamental, depois o Senhor começou a fazer um movimento, o Senhor preparou para poder estudar dentro daquela universidade. E quando foi o ano de 2008, o Senhor preparou também fazer um outro concurso ali na nível superior. Eu rendo graças a Deus, porque no mês de janeiro deste ano, completando 30 anos, que estou ali com misericórdia de Deus em daquela instituição, pela palavra de Deus, irmãos,
muitas lutas se levantaram na minha vida, dentro daquela instituição, mas muito graças a Deus nessa noite aqui, todas elas o Senhor venceu por mim. Eu agradeço a Deus, porque agora no próximo mês, com a ajuda de Deus, eu vou poder dar entrada ali na minha aposentadoria para que eu possa mesmo trabalhar na obra do Senhor. Rogo de vós as vossas orações, para que o Senhor nos leve paz. Eu ainda vou seguir viagem aqui para uma cidade do interior de São Paulo, depois aqui para a capital. O Senhor nos guarde na permanência nessas outras localidades, também no nosso retorno para as nossas casas. Nas minhas humildes súplicas, não esqueço de apresentar a igreja de Deus nas suas santas mãos. Eu agradeço a Deus por essa força. Deus seja louvado. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.